No dia 10 de novembro de 1937, se iniciava no Brasil uma nova fase, aí quando Getúlio Vargas deu um alto golpe e iniciou aquilo que ficou conhecido como Estado Novo. Esse período, esse longo período, vai durar de 1937, como vocês já escutaram, até o ano de 1945, quando Getúlio Vargas vai ser removido do poder sobre certas pressões internas, mas mais ainda externas, ali vindas, obviamente, do gigante do norte, que não interessava mais a permanência de Getúlio Vargas no poder em 1945. E é claro que colaborou com isso justamente as grandes mudanças que estavam ocorrendo no mundo, como o fim da Segunda Guerra Mundial, que é fundamental entender esse período daquilo que estava acontecendo lá fora para compreender aquilo que acontece aqui dentro no Brasil. Porque nem sempre aquele presidente ou aquele governante que está no poder, ele realmente está fazendo tudo errado ou tudo certo, porque simplesmente está na cabeça dele. Mas para muitas vezes fazer aquilo que nós entendemos como o que é necessário para o desenvolvimento ou o crescimento da própria nação, também tem que colaborar certas circunstâncias, certos cenários que em alguns casos fogem ao nosso controle, mas eles têm que ser então favoráveis para que aquilo ocorra aqui dentro. E nesse período da década de 30, como vocês viram, e também já escutaram em outras videoaulas minhas, sabem que o mundo já estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Essa que vai acontecer em 1939. Mas, como vocês viram, Getúlio Vargas acabou de fazer um alto golpe, se utilizando aquele plano Core, um plano fictício, aonde os comunistas iriam dar um golpe e assumir o poder no Brasil. E no caso, matar muitas pessoas, a tomada de propriedades, a revolução em si, o que causou, devido à notícia desse golpe, da propagação dessa ideia de que iria ter esse golpe através do plano Core, o povo, atemorizado dessa possibilidade, aceitou de um modo mais pacífico as medidas autoritárias que Getúlio Vargas estava tomando. Aí, quando, por exemplo, vai comunicar através do rádio, da imprensa, que ele estaria assumindo de forma mais eficaz a presidência, aí fechando o Congresso, as assembleias estaduais e as câmaras municipais, e aprovando uma nova Constituição que iria ser feita por Francisco Campos. Essa nova Constituição, em substituição justamente daquela que tinha literalmente acabado de ser feita em 1934, a famosa Constituição de Weimar, acabava por ser substituída por uma Constituição em um modelo mais ditatorial, dando mais força ao próprio Estado na figura do poder executivo, ao presidente da República. Uma Constituição que literalmente pegaram ali agora a Constituição da Polônia e adaptaram para o modelo brasileiro, que acabou recebendo o apelido de Constituição Polaca, justamente por causa disso. Então, como vocês viram, é uma Constituição ditatorial em um modelo fascista que acaba sendo adaptada para o Brasil e dava mais poderes ao presidente. Diminuía, por exemplo, os poderes, a influência dos juízes e, como vocês viram, chegou ao ponto de fechar o Congresso, mandar os senadores e deputados federais para casa e deixa que eu governo. E Getúlio vai seguindo. A partir desse momento, se aproveitando dessa conjuntura internacional, é importante lembrar que o Estado Novo também é caracterizado por medidas autoritárias, como vocês acabaram de ver, mas também desenvolvimentista. Getúlio Vargas vai dar muita ênfase ao longo do governo dele, principalmente nessa fase, ao projeto de desenvolvimento do Brasil, da indústria e com ela, claro, com a ampliação dos empregos, do trabalho. Então ele faz com que, obviamente,
a burguesia ficasse bem contente com esse próprio projeto de desenvolvimento, de crescimento, de substituição do importado pelo nacional, né, substituindo aquilo que vinha de fora, o aço e outros produtos, pelo aquilo que poderia ser produzido no Brasil. E é claro que também vai agradar a massa trabalhadora, justamente porque continuou com as leis trabalhistas, aumentando o emprego e melhorando a situação de vida da massa trabalhadora. Então Getúlio Vargas focou nesses dois grupos e, para melhorar ainda mais a visão que o povo tinha dele, nesse projeto de poder, ele cria o DIP, que vai, além de fiscalizar tudo aquilo que poderia parecer ser contra o governo e coibir, vai restringir, vai censurar e, em alguns casos, perseguir, também vai fazer a propaganda do próprio governo, muito parecido com aquilo que acontecia em outros estados no mundo afora, aí como a Itália fascista, a própria Alemanha nazista e também a União Soviética stalinista, onde, claro, esses líderes, esses ditadores vão assumir o poder e criar justamente esses órgãos muito parecidos para massificar através da propaganda esse sentimento paternalista que foi muito criado por Getúlio Vargas e muito presente nas mentes e corações dessa própria população brasileira. Então veja aí como Getúlio era um cara, vamos dizer assim, sagaz, esperto como político, porque atuou de uma forma muito interessante. Não só fazendo comícios ou dizendo que ia fazer obras, mas fazendo obras, realizando projetos e construindo aí uma melhoria na própria condição de vida também dos trabalhadores. Então o Brasil cresce no setor industrial, cresce nesse projeto desenvolvimentista, mas também olha para o social, para essa própria população, e aí ele tem também as massas do seu lado e vai seguindo o governo. E aí se aproveitou dessa própria conjuntura daquilo que estava acontecendo no mundo, nesse período que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, mas que também vai estar dentro dessa própria guerra, ou seja, quando inicia em 1939, no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista ataca a Polônia e a Europa entra nessa guerra, o Brasil está fora e foi muito beneficiado disso, principalmente nesse período em que o Brasil passou alguns anos fora, vendendo muito e comprando pouco, e fazendo essa política de substituição. E aí, claro, Getúlio começa a criar grandes empresas estatais com esse projeto desenvolvimentista. Entre elas, nós podemos citar aí para vocês a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1940. Temos também a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942. E não podemos esquecer a Fábrica Nacional de Motores no ano de 1943, criada aí por Getúlio Vargas. E como se ainda fosse pouco, não podemos ainda esquecer a hidrelétrica do Vale do São Francisco, essa imensa hidrelétrica que foi fundamental nesse projeto de desenvolvimento e de eletrificação, principalmente para essa amada região do Brasil, que é a região Nordeste. Então o Getúlio, ele, de uma forma diferente de outros políticos por aí, que muito falavam em fazer e pouco fazia, pouco realizava, como vocês estão vendo, ele está realizando. Muito embora também que seja claro na mente de vocês que estão estudando. Nesse período, não só a questão do desenvolvimento está em pauta pelo governo, mas também da repressão. Afinal de contas, é um governo ditatorial, é uma ditadura. Então nós temos muitas perseguições, prisões políticas, pessoas que são mandadas embora e tortura. Isso é algo que sim, vai acontecer nesse período. Afinal de contas, se não fosse assim, seria obviamente mais democrático e aonde você, em vez de forçar, estaria seduzindo.
Outra grande mudança que vai acontecer, importante nesse contexto, é a própria entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então vejamos aí o que é que estava acontecendo. O Brasil, até o ano de 1942, está fora da Segunda Guerra Mundial e pretendia permanecer fora da Segunda Guerra Mundial enquanto ela durasse. Afinal de contas, como já disse um velho presidente no passado de uma nação irmã nossa, guerra boa é na casa dos outros e a gente vai lucrar. O Brasil estava lucrando, estava vendendo muito mais do que o que comprava. Isso era ótimo para aqui, para o Brasil. Mas, infelizmente, o Japão acabou atacando os Estados Unidos. E o Japão pertencia àquela aliança chamada o Eixo. E nesse caso, vocês têm que lembrar que a Alemanha também fazia parte do Eixo, né? Aí, já viu o que vai acontecer. A Alemanha também vai declarar guerra aos Estados Unidos e os Estados Unidos vão responder à altura. E agora os Estados Unidos meio que precisa do Brasil para poder atacar a Alemanha. Quando eu digo atacar, porque precisava daquela região especial no Brasil, ali no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, para construir bases aéreas e navais, ou no caso a base aérea e naval, que foi construída na cidade do Natal, justamente pelos americanos. Eles precisavam daquela área estratégica, uma das áreas mais estratégicas do mundo, para construir aquilo que ficou conhecido como Trampolim da Vitória. Aí, pessoal de Parnamirim, aquela cidade. O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos precisavam dessa região e aí começa a negociar com o Brasil a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos estão na guerra a partir de dezembro de 1941. 7 de dezembro de 1941, quando tem um ataque do Japão aos Estados Unidos, eles estão na guerra. A partir de janeiro e fevereiro já começam essas negociações para que o Brasil entrasse na guerra. E os Estados Unidos oferecem alguns acordos vantajosos para que o Brasil entrasse na guerra, mas não se preocupe não, se não entrasse, teria consequências. O Brasil prefere a parte boa, entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, sem sofrer então represália, mas recebendo os benefícios como empréstimos para, por exemplo, construir a usina de Volta Redonda e outras grandes obras que seriam realizadas no Brasil, com empréstimos, financiamentos, ajuda, como por exemplo a questão de técnicos, e esse desenvolvimento no Brasil vai se tornar cada vez mais consolidado. Então, em agosto de 42, o Brasil está na guerra contra a Alemanha. Digo de novo, o Brasil não queria, o governo não queria. Então, tudo aquilo que ele podia fazer meio que para atrasar o envio dessas tropas, já que não fazia tanto gosto de participar na guerra, o Brasil fez e acabou entrando mais adiante mesmo na guerra. Quando eu digo entrar, assim, quando as tropas brasileiras vão lutar nos campos da Itália. E diga de passagem, repito aí para vocês, como vocês já viram em outras videoaulas, esses soldados brasileiros foram sim heróis, lutaram bravamente e foram reconhecidos até mesmo pelas forças da Alemanha nazista, o heroísmo desses soldados brasileiros. Então, se liga aí, gente, nessa própria situação e lembre dos nossos famosos pracinhas, desses heróis que tão bravamente lutaram para que a democracia voltasse no mundo, para que os governos fossem livres da presença dessa figura nefasta que era o próprio nazismo e o fascismo no mundo. Como vocês estão vendo, o Brasil participou, estava lá. Mas aqui no Brasil a coisa estava pegando fogo, porque Getúlio já estava no poder há vários anos. Inclusive, tinha já preparado, né, como vocês viram, um autogolpe estava se perpetuando no poder nesse modelo ditatorial agora, chamado de Estado Novo. E aí tinha, claro, muitas pessoas que não estavam mais tão afim de que ele ficasse no poder. E aí onde vai ter, em 1943, o chamado Manifesto dos Mineiros, que era ali um documento onde exigia justamente o restabelecimento da democracia, a mudança, a saída de Getúlio Vargas.
como essa situação vai se avolumando, aumentando a pressão aqui contra Getúlio Vargas, e essas forças lá na Europa, nazistas, fascistas, estão perdendo a guerra, já começa a ter aqui no Brasil uma pressão muito forte para que Getúlio saísse do poder. E aí ele mais adiante, mediante essas próprias pressões, vai mudar a Constituição que tinha sido feita, criar uma lei nessa Constituição e acrescentar nela, aonde agora permitia a formação de partidos políticos. Então já estava mudando aquela Constituição, que era centralizadora na figura do presidente, para um rumo mais democrático. E aí vão aparecer vários partidos políticos. E nesses partidos políticos, os mais importantes, os mais representativos, nós temos aí um partido criado por Getúlio Vargas, chamado de PTB, ou Partido Trabalhista Brasileiro. Além desse, Getúlio Vargas acabou por criar também o PSD, ou Partido Social Democrata. E vão aparecer ainda partidos como a UDN, a União Democrática Nacional, e não podemos esquecer que vai aparecer no Brasil, ou seja, vai voltar saindo da clandestinidade, o Partido Comunista Brasileiro, ou seja, o PCB. Esses partidos vão ser então criados nesse momento, ou como vocês acabaram de escutar, sair da clandestinidade porque estava proibido, e vão voltar a atuar nesse cenário brasileiro, aí aonde em 1945 a conjuntura está pronta para a retirada de Getúlio e a volta à democracia no Brasil. É claro que vai ter grupos no Brasil que vão começar a promover aquilo que ficou conhecido como o queremismo, ou seja, queremos Getúlio ainda no poder, que ele não saia, que ele fique. Afinal de contas, não esqueçam isso. Getúlio ajudou muito as massas, a população mais pobre, os humildes, ficando conhecido como o pai dos pobres. Mas também ajudou o empresariado, a burguesia, esses industriais, o setor financeiro. E nesse contexto também tinham grupos que desejavam a permanência e a relativa segurança que Getúlio promovia ao estar no poder, essa continuidade. Mas esse movimento, mesmo com muitas passeatas e manifestações do povo querendo que Getúlio fique no poder, acabou não tendo resultados efetivos no sentido de manter Getúlio no poder. E aí ele, percebendo que vai ser retirado de qualquer jeito, perdendo o apoio dos militares, entre eles velhos amigos como Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra, que já começam a falar com Getúlio, dizendo: "Ei, Getúlio, está na hora". Então ele vai sim sair do poder de forma pacífica, sem guerras, sem conflitos, sem banho de sangue, entregando o poder e dando um ar de normalidade e saindo aí do poder. Vai inclusive se candidatar e vai vencer, vai ser senador, vai ficar como senador do Brasil aí até o ano de 1951, quando vai voltar ao poder, mas aí é outra história para todos vocês. Como todos vocês viram, esse período longuíssimo, que nas 3 fases nós temos aí 15 anos, chamado de Era Vargas, acabou modificando profundamente esse cenário nacional brasileiro, essa política brasileira, e muito daquilo que acontecia aqui dentro era sim reflexo daquilo que estava acontecendo lá fora. E nisso nós nunca podemos ser inocentes de como nós somos influenciados pelaquilo que ocorre, pelos conflitos, pelas guerras, pelos grandes acontecimentos que ocorrem nas sociedades, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, que acabou modificando sim, tanto antes da guerra, como durante a guerra e depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, o Brasil vai passar por mudanças que vão vir lá de fora
para aqui dentro e atuar de forma decisiva nas nossas mentes, corações, nas leis, naquilo que nós fazemos e que é a própria construção da nossa sociedade e dos nossos valores. Não esqueçam disso. E mais ainda, muito importante também, se inscrevam no canal. É importante que todos vocês se inscrevam no canal para que tenham acesso a novos materiais, a participar da comunidade, assim como também vídeos exclusivos. É importante também que todos vocês dêem o seu like e assim como também vocês deram agora, nesse instante, o seu like, é importante também que vocês ativem o sininho. Porque quando nós lançarmos outros vídeos, vocês terão acesso imediato, serão avisados. É importante também que se você tem alguém que você gosta, que você quer que se dê bem justamente aí nas aulas, nos trabalhos, naquilo que ele está estudando, por exemplo, aqueles que vão fazer um Enem, um vestibular, passe o link do canal, assim como também dessa videoaula. Então, como vocês viram, é muito importante esse período e as outras fases que ocorreram, esses grandes acontecimentos no Brasil. Não vou mais me prolongar com nenhum de vocês. Até a próxima, pessoal!